A WWE não é alheia ao drama dentro do ringue. Mas, nos bastidores, a vida pessoal de seus maiores astros costuma ser igualmente explosiva. De divórcios amargos a escândalos públicos, as ex-parceiras dos lutadores da WWE viveram o caos que as câmeras nunca capturaram completamente. Dito isso, aqui está o que realmente aconteceu com as mulheres que já foram romanticamente ligadas aos nomes mais icônicos da luta livre. Vamos começar com Linda Hogan, a mulher que esteve ao lado de Hulk Hogan durante o auge de sua fama e que mais tarde saiu com suas próprias manchetes. Linda conheceu Terry Bollea, mais conhecido pelo mundo como Hulk Hogan, no início da década de 1980, quando ele estava subindo na hierarquia da luta livre profissional. Eles se casaram em 1983, pouco antes da explosão da Hulkamania nos Estados Unidos. Enquanto Hogan se tornava um nome conhecido e um dos maiores ícones da cultura pop da década de 1980, Linda estava presente, criando seus filhos e cuidando de suas aparições públicas. Suas vidas se tornaram ainda mais públicas com o lançamento do reality show Hogan Knows Best, da VH1, em 2005, em que a família parecia perfeita. Mas em 2007, a fachada se rompeu. Nos bastidores, o casamento deles vinha se deteriorando lentamente, e as tensões atingiram um ponto de ebulição após o suposto caso de Hogan com a melhor amiga de Brooke. Por volta dessa época, Linda tomou uma atitude que surpreendeu seu marido. Pediu o divórcio sem avisá-lo. Em uma entrevista, Hogan revelou que ficou sabendo do pedido ao ler sobre o assunto na internet, sendo pego de surpresa pela bomba jurídica. Em um dos divórcios mais caros da história das celebridades na época, Linda teria ficado com cerca de 70% dos ativos líquidos do casal, incluindo os 3 milhões de dólares em dinheiro, vários carros de luxo e uma casa multimilionária. Mais tarde, ela justificou o acordo alegando que Hogan havia sido controlador e infiel durante todo o casamento. Após o divórcio, ela voltou às manchetes por namorar Charlie Hill, um jovem de 19 anos que havia sido colega de classe de seu filho, Nick. O relacionamento atraiu muitas críticas e, anos depois, Hill a processou por trabalho não remunerado, alegando que ela o tratava como um empregado. Enquanto isso, com a conclusão do processo de divórcio, as coisas só pioraram. Pouco tempo depois, vazou uma fita de sexo com Hogan e Heather Clem, então esposa de seu amigo Bubba the Love Sponge, que veio à tona. A fita desencadeou uma batalha legal separada que acabou resultando em um acordo de US$ 140 milhões entre Hogan e a Gawker Media, mas Linda ainda não havia terminado. Ela teria buscado uma parte desse acordo, argumentando que a filmagem foi gravada durante o casamento e que ela tinha direito a uma parte do pagamento. Embora não se saiba ao certo o que ela recebeu com essa reivindicação, isso intensificou ainda mais a amargura entre os dois ex. Nos anos que se seguiram, Linda Hogan desapareceu da grande mídia, aparecendo apenas quando sua vida pessoal ou seus relacionamentos familiares rompidos geravam novas manchetes. No início de 2025, ela usou o Instagram com um vídeo emocionado, acusando Hulk Hogan de ser um mentiroso e um viciado em sexo. Com palavras engasgadas, ela descreveu a família como a pior bagunça, revelando que não via a filha, Brooke, há quase 8 anos, e afirmou que Brooke havia se casado e até mesmo tido gêmeos sem nunca informá-la. Para alguém que já foi uma figura central na família mais conhecida da luta livre, a vida de Linda após o divórcio está longe de ser tranquila, mas a história dela não é a única marcada por uma bagunça. Quando o medalhista de ouro olímpico e ícone da luta livre Kurt Angle estava dominando a WWE no início dos anos 2000, seu casamento na vida real com Karen Angle parecia algo que ele tinha sob controle, assim como sua próspera carreira no ringue. Mas, nos bastidores, o relacionamento estava em um caminho rápido para a implosão, com rumores de infidelidade e problemas com substâncias. Karen se casou com Kurt Angle em 1998, durante o início de sua ascensão na WWE. Juntos, eles tiveram 2 filhos, mas, em meados da década
de 2000, quando o corpo de Kurt estava se deteriorando e sua suposta dependência de analgésicos piorou, o mesmo aconteceu com o casamento. O casal finalizou o divórcio em 2008, pouco depois de Kurt ter se transferido para a TNA Wrestling, e foi aí que o verdadeiro drama explodiu. Pouco tempo depois do divórcio, Karen começou um relacionamento com Jeff Jarrett, cofundador da TNA e um dos colegas de Kurt. A linha do tempo desse relacionamento causou grande polêmica. Relatos da época sugeriam que o romance de Karen e Jarrett começou quando ela ainda era legalmente casada com Kurt, embora ela e Jeff tenham negado isso. A situação foi tão explosiva que a gerência da TNA retirou temporariamente Jeff Jarrett da televisão devido ao calor dos bastidores, especialmente porque Angle ainda era uma das principais estrelas da empresa. O triângulo amoroso da vida real foi até mesmo trabalhado em uma história em 2011, com Kurt brigando com Jeff e Karen na televisão. Em 2010, Karen e Jeff Jarrett se casaram oficialmente. Ela adotou o sobrenome dele e se tornou Karen Jarrett, assumindo um papel semi-regular na luta livre. Desde então, ela se manteve ativa no mundo da luta livre, aparecendo ao lado de Jeff em promoções como a Global Force Wrestling e, mais recentemente, a AEW. Em 2023, um rap dissimulado na AEW reacendeu a polêmica, levando-a a acusar seu ex-marido Angle de trair divas como Kelly Kelly e Dawn Marie. Anos depois de sua separação, Karen Jarrett ainda está nas manchetes, não por seguir em frente, mas por reacender o mesmo drama sobre o qual seu divórcio foi construído. De todos os ex-parceiros da nossa lista, poucos desapareceram dos holofotes tão discretamente quanto Sara Calaway. Apesar de estar ligada a uma das figuras mais icônicas da WWE, Sarah Frank e The Undertaker, se conheceram em uma sessão de autógrafos no final dos anos 90 e, após um breve namoro, eles se casaram em julho de 2000, durante o auge da carreira do The Deadman. Para um astro conhecido por guardar sua vida real atrás de um muro de mística, The Phenom fez uma rara exceção. No auge da era American Badass, ele levou as coisas ainda mais longe ao tatuar Sarah em sua garganta, em uma declaração pública de amor à sua esposa. Mas isso não foi tudo. Em um movimento que poucos esperavam, The Deadman até levou sua nova esposa para a televisão da WWE. Em meados de 2001, Sarah se tornou parte de uma história controversa envolvendo um perseguidor mascarado que a estava filmando secretamente. A filmagem foi ao ar semana após semana, até que o homem por trás da câmera foi revelado como sendo Diamond Dallas Page, apenas para que o Undertaker o atacasse em resposta. Por um breve período, Sarah chegou a entrar no ringue, batendo em DDP, fazendo promos e ficando ao lado de Tucker, como sua treinadora. No entanto, após o fim da história, a esposa de Tucker desapareceu discretamente da televisão da WWE e nunca mais foi vista na tela. Em poucos anos, o casamento dela com The Deadman chegou ao fim, pois o casal se divorciou discretamente em 2007, sem nenhum reconhecimento público de nenhuma das partes. Logo depois, Taker removeu a tatuagem de Sarah, um grande indício de que o relacionamento deles havia terminado oficialmente. Pouco tempo depois do divórcio, The Undertaker começou a namorar a ex-campeã das divas da WWE, Michelle McCool, e se casou com ela em 2010. Nos anos que se seguiram, Sarah se casou novamente e optou por uma vida privada centrada na família, distanciando-se completamente do setor que a colocou brevemente sob os holofotes. O fato de ter nascido na realeza da luta livre não protegeu Diana Hart do caos, que muitas vezes ocorre quando se faz parte do negócio. Como filha de Stu Hart e irmã de Bret e Owen, Diana foi criada dentro do calabouço da família Hart. Mas foi seu casamento com Davey Boy Smith, mais conhecido como The British Bulldog, que a transformou em uma figura importante no final dos anos 80 e 90. O relacionamento deles, assim como o da própria família Hart, era uma mistura complicada de fama e profunda tragédia pessoal. Diana e Davey se casaram em 1984 e tiveram 2 filhos, incluindo Harry Smith, que mais tarde seguiria os passos do pai como lutador de luta livre. Nas câmeras, Diana apareceu em alguns dos momentos mais memoráveis da WWE, principalmente no SummerSlam 1992, quando Davey Boy Smith derrotou Bret Hart pelo campeonato intercontinental no estádio de Wembley. Ela fez parte dessa história, ficando entre o irmão e o marido como alguém no meio de uma família dividida. Fora das câmeras, porém, a realidade era muito menos perfeita. O casamento deles era profundamente desgastado pela longa batalha de Davey contra o vício em
em analgésicos e esteroides e pelas frequentes lesões. Diana frequentemente se via tentando manter a família unida enquanto lidava com as consequências emocionais de um homem que estava lentamente sendo consumido pelo lado sombrio do setor. Mas não eram apenas os demônios de Davey Boy que aumentavam a disfunção. Um dos rumores mais obscenos sobre o casamento deles é que Diana teve um caso com Shawn Michaels em meados da década de 1990. Alguns até afirmam que ela tentou manter um relacionamento com Stone Cold Steve Austin pelas costas de Davey. Embora Diana nunca tenha confirmado publicamente essas alegações, os sussurros eram altos o suficiente para se espalharem pelos vestiários da época, aumentando ainda mais a tensão em um casamento já instável. O casal se divorciou oficialmente em 2000 e apenas 2 anos depois, a tragédia aconteceu quando Davey Boy Smith morreu de ataque cardíaco com apenas 39 anos. Diana, que havia passado tantos anos tentando manter a família unida, foi deixada para criar seus filhos e proteger o legado dos Smith. Desde então, Diana tem se mantido relativamente discreta em comparação com as outras pessoas desta lista. Ela escreveu uma série de livros semi-fictícios intitulada Cauliflower Heart, Coração de Couve-Flor, que se baseia fortemente em suas experiências na luta livre. Ela também desempenhou um papel na preservação da memória de Davey, inclusive comparecendo à cerimônia do Hall of Fame em 2021, quando ele foi postumamente induzido. Mas essa não seria a última vez que Diana estaria nas manchetes, dessa vez pelos motivos errados. No início dos anos 2000, Diana foi processada por Martha Hart, a viúva de seu irmão Owen, após o lançamento do livro de Diana, Under the Mat, Inside Wrestling's Greatest Family. Embora tenha sido comercializado como um relato fictício, ele continha detalhes íntimos sobre a família Hart, incluindo histórias sobre Owen, que não agradaram a ninguém. O livro causou tanto alvoroço que Martha entrou com um processo contra Diana, acusando-a de usar indevidamente o nome de Owen e manchar seu legado. Claramente, para o bem ou para o mal, Diana continuou sendo um nome muito polêmico da família Hart. Enquanto a maioria das ex-esposas ou ex-parceiros de nossa lista se afastou discretamente do mundo da luta livre, a história de Chyna tomou um rumo muito mais doloroso e público, marcado por traição pessoal, silêncio da indústria e um fim trágico. Nascida Joanie Laurer, Chyna rompeu barreiras na WWE no final da década de 1990. Como membro da D-Generation X, ela não era apenas uma artista comum, ela era uma revolução. Para entender o sucesso que Chyna alcançou, é claro que muitos registros que começam com First Woman 2, Primeira Mulher A, estão ligados ao seu nome. Em 1999, ela fez história como a primeira mulher a participar do Royal Rumble masculino. Ela competiu no King of the Ring, tornou-se a candidata número 1 ao WWE Championship e quase desafiou Stone Cold Steve Austin, e conseguiu o impensável ao derrotar Jeff Jarrett para ganhar o Intercontinental Championship. Mas tão rapidamente quanto o sucesso de Chyna disparou, ele desabou em novembro de 2001, quando ela inesperadamente se separou da WWE. Muito antes de sua saída, e até mesmo durante o auge de sua carreira, Joanie estava em um relacionamento de longo prazo com Triple H, mas as coisas desmoronaram quando seu namorado começou a namorar Stephanie McMahon. Em uma entrevista profundamente pessoal, Chyna relembrou o momento em que descobriu que Triple H estava envolvido com Stephanie McMahon, um caso que ela afirmou ter começado enquanto eles ainda estavam juntos. Ela disse que o relacionamento já havia se tornado tenso, com discussões e tensões constantes, mas um confronto foi além do que ela esperava. Eu disse a ele: sei que algo está acontecendo. Não me diga que não está, disse ela. Ele pegou minha mão, eu peguei a dele e então ele me bateu. Mais tarde, ela afirmou ter descoberto o caso depois de vasculhar os pertences dele, onde encontrou uma carta de amor de Stephanie, datada de quase um ano antes. Esse momento marcou um ponto de virada na vida de Chyna, pois foi o início de sua queda da WWE e, por fim, do setor que ela ajudou a transformar. Pouco tempo depois, Chyna foi dispensada da WWE, sem uma grande despedida ou qualquer menção às suas contribuições. Daquele momento em diante, a WWE se distanciou totalmente dela. Ela tentou seguir em frente, trabalhando brevemente com a New Japan Pro Wrestling e a TNA, mas o ímpeto nunca mais voltou. Sem a estabilidade da WWE ou o apoio do setor de luta livre, a vida de Chyna começou a desandar. Ela lutou publicamente contra o vício, a instabilidade financeira e o
estigma decorrente de seu tempo na indústria de filmes adultos. Em entrevistas, ela falou abertamente sobre o fato de se sentir traída, não apenas pelas pessoas próximas a ela, mas também pela empresa que um dia ela ajudou a manter. Em 2016, Chyna foi encontrada morta em seu apartamento aos 46 anos de idade, em decorrência de uma overdose acidental. Somente após sua morte, a WWE começou a reconhecer seu impacto mais abertamente. Em 2019, ela foi postumamente introduzida no Hall of Fame como parte da D-Generation X, mas nunca individualmente e sem os holofotes que mereceu por direito durante sua carreira. Vamos passar para alguém cujo nome raramente aparece nos círculos de luta livre. No entanto, por um breve momento, ela foi casada com a maior estrela da WWE. Antes da fama mundial, do sucesso em Hollywood e de um relacionamento altamente divulgado com Nikki Bella, John Cena já foi casado com sua namorada do ensino médio. Cena e Elizabeth se conheciam desde a adolescência em Massachusetts. Em 2009, enquanto promovia seu filme 12 Rounds, Cena mencionou casualmente que estava noivo, chocando os fãs que nem sabiam que ele estava em um relacionamento. Os dois se casaram no final daquele ano em uma cerimônia discreta, mas o casamento teve vida curta, pois Cena pediu o divórcio em maio de 2012. Embora a explicação pública tenha sido um simples caso de diferenças irreconciliáveis, começaram a surgir relatos sugerindo que a separação foi muito mais complicada, pois Elizabeth contestou o divórcio. O TMZ e vários outros meios de comunicação afirmaram que a separação envolveu desentendimentos sobre a construção da casa do casal, bem como alegações de que Cena havia sido infiel. Apesar dos rumores, o caso acabou sendo resolvido de forma privada e Huberdeau desapareceu dos olhos do público tão rapidamente quanto havia entrado. Cena, por sua vez, tornou-se uma marca global, namorou Nikki Bella e, por fim, tornou-se um astro de Hollywood em tempo integral. Quanto a Elizabeth, ela optou por não buscar os holofotes, já que nunca deu entrevistas, nunca escreveu um livro e manteve uma vida completamente privada. Nos anos que se seguiram ao divórcio, Elizabeth Huberdeau tornou-se uma espécie de mistério, um nome que quase nunca é mencionado. Mas se Elizabeth caiu no silêncio, o nome de Deborah Marshall continua ligado a um dos escândalos mais obscuros da WWE. Antes de seu relacionamento com Austin, Deborah era casada com Steve Mongo McMichael, ex-jogador da NFL e astro da WCW. Os dois apareceram juntos nas telas da WCW, onde Deborah ganhou fama como uma presença glamurosa e confiante. Mas no final dos anos 90, sua vida pessoal mudou radicalmente. Depois de se divorciar de McMichael, ela foi para a WWE, levando consigo seus talentos de gerente e seu carisma. Na WWE, Deborah rapidamente se juntou na tela com Jeff Jarrett e mais tarde com The Rock e Steve Austin, acabando por desenvolver um relacionamento na vida real com Austin. Em 2000, os dois estavam casados. No início, a união deles parecia um casal poderoso para o negócio. Austin era a maior estrela do setor e Deborah era um rosto familiar no Monday Night Raw. Mas, a portas fechadas, as coisas estavam desandando. Em 2002, foi divulgada a notícia de que Steve Austin havia sido preso sob a acusação de abuso doméstico. De acordo com relatórios da polícia, Deborah ligou para o 911, alegando que Austin a havia agredido durante uma discussão. Ela foi encontrada com ferimentos visíveis quando os policiais chegaram. A alegação causou um choque no mundo da luta livre, pois o amado ícone da luta livre estava enfrentando sérias alegações que contradiziam sua personalidade carismática na tela. Para piorar a situação, antes da chegada da polícia, Austin havia fugido de sua casa. Em agosto de 2002, foi emitido um mandado de prisão para Austin em conexão com a agressão. Ele se entregou voluntariamente às autoridades no dia seguinte, optando por não contestar as acusações. As consequências de sua declaração resultaram em uma multa de R$1.000, 1 ano de liberdade condicional e a exigência de cumprir 80 horas de serviço comunitário. A WWE, na época, ignorou amplamente o incidente publicamente. Não houve nenhum reconhecimento e Deborah desapareceu discretamente da programação pouco tempo depois. Em 2003, o casal havia se divorciado e Deborah nunca mais voltou à WWE. Anos depois, Deborah falou sobre o abuso e a maneira como a WWE lidou com o fato, ou melhor, não lidou. Em entrevistas, ela afirmou que a empresa lhe disse para ficar calada e acusou a WWE de encobrir a situação para proteger
proteger a imagem de Austin durante seu auge de popularidade. E embora Austin tenha abandonado a WWE em 2002 durante uma disputa criativa, ele acabou retornando e até hoje permanece sob um contrato com a WWE Legends. Por outro lado, Debra optou por não deixar sua história terminar em silêncio. Nos anos que se seguiram ao afastamento dos holofotes, ela se formou em justiça criminal e ainda se relaciona com os fãs de luta livre em convenções. Completando nossa lista, temos a senhorita Elizabeth, alguém cuja presença nunca foi barulhenta, mas cuja queda disse mais do que qualquer promoção jamais poderia dizer. Sua história com Randy Savage começou em meados da década de 1980. Os dois se conheceram, se apaixonaram e se casaram em 1984, bem antes de o Macho Man pisar em um ringue da WWE. Quando ele finalmente estreou na empresa no ano seguinte, Elizabeth não estava muito atrás. Ela foi apresentada na tela como a mulher misteriosa que havia vencido a guerra de lances para se tornar sua empresária. Mas o que o público não sabia era que ela não estava apenas empresariando-o, ela já era sua esposa. Diante das câmeras, a senhorita Elizabeth exalava calma e classe. Em contraste com o caos ao seu redor, ela era calma, elegante e muitas vezes posicionada como o núcleo emocional das histórias de Savage. Nos bastidores, porém, sua vida real era muito mais complicada. Segundo muitos relatos, Savage era extremamente protetor, alguns diriam obsessivo, quando se tratava de sua esposa. Havia histórias antigas nos bastidores de que Randy exigia saber o paradeiro dela o tempo todo, chegando ao ponto de trancá-la nos vestiários para evitar a interação com outros lutadores. Enquanto alguns viam isso como parte do negócio, outros viam como um nível perigoso de controle. Enquanto isso, a parceria deles na tela se transformou em uma das histórias mais emocionantes da época. Desde as repreensões de Savage a Elizabeth durante sua carreira de heel até o emocionante reencontro deles na WrestleMania 7 após a partida de aposentadoria dele contra o Ultimate Warrior, o público se envolveu com eles como nenhum outro casal na história da luta livre. O casamento deles no SummerSlam em 1991 foi comercializado como um conto de fadas da vida real, mas, naquele momento, o relacionamento deles estava se desfazendo silenciosamente. Em 1992, Elizabeth pediu o divórcio. E, embora os motivos nunca tenham sido expostos publicamente em detalhes, o próprio Savage, mais tarde, culparia Hulk Hogan pelo rompimento, alegando que Hogan e sua então esposa Linda haviam interferido demais em suas vidas e contribuído para a tensão. Independentemente de isso ser verdade ou não, a separação foi permanente. Após o divórcio, Elizabeth se afastou da luta livre e desapareceu dos holofotes por um tempo. Em 1997, ela se casou novamente, dessa vez com um advogado chamado Kerry Lubetsky, mas esse relacionamento também terminou em divórcio menos de 2 anos depois. Seu afastamento da luta livre não duraria muito tempo. Em 1996, Elizabeth retornou ao negócio, dessa vez na WCW, bem no coração da Monday Night Wars. Os fãs ficaram surpresos ao vê-la de volta e ainda mais surpresos com seu reencontro na tela com Randy Savage, agora envolvido na história da NWO. Embora seus personagens estivessem alinhados mais uma vez, as pessoas de dentro da empresa foram rápidas em esclarecer. Isso era estritamente negócio. Elizabeth começou um relacionamento com Lex Luger, uma das maiores estrelas da WCW na época. Os dois se aproximaram rapidamente, mas a situação estava longe de ser estável. Luger era casado e tinha filhos quando o caso começou, mas isso não impediu que Elizabeth se apaixonasse por ele. Embora o relacionamento deles tenha continuado mesmo após o divórcio, o tempo que passaram juntos não foi nada pacífico. Mais tarde, Luger admitiria que tanto ele quanto Elizabeth lutaram contra o uso de drogas durante esse período, e ficou cada vez mais claro que o estilo de vida dos dois estava se deteriorando. No início dos anos 2000, ambos estavam enfrentando dificuldades. Luger estava visivelmente desgastado e Elizabeth havia praticamente desaparecido da vida pública. Então, aconteceu o impensável. Em 1º de maio de 2003, Elizabeth foi encontrada inconsciente na casa que dividia com Luger na Geórgia. Ela foi levada às pressas para o hospital, mas foi declarada morta pouco tempo depois. Ela tinha apenas 42 anos de idade. A causa foi toxicidade aguda, com várias drogas e álcool encontrados em seu sistema. Luger foi preso
naquela noite. Primeiro, por acusações de porte de drogas, e mais tarde, por acusações de violência doméstica decorrentes de incidentes anteriores em seu relacionamento. Ele nunca foi acusado em relação à morte dela. Dizer que a morte dela chocou o mundo da luta livre foi um eufemismo, e para o ex-marido dela, parecia que a paranoia protetora que Savage demonstrava no passado havia completado o círculo. Em sua própria maneira obsessiva, ele havia percebido o perigo o tempo todo, e no final, seus piores temores se tornaram realidade. No final, a senhorita Elizabeth se tornou outro nome que o setor raramente menciona, lembrada não pelo modo como viveu, mas como tudo terminou. Dito isso, o que você pensa sobre essas mulheres? Elas já estiveram ligadas a alguns dos maiores nomes da luta livre, mas o que veio depois conta uma história muito diferente. Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários e, antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.